Boa tarde a todos. Hoje faço aqui uma aula sobre o direito de propriedade, voltada para os alunos do segundo período, cursando a disciplina de Instituições de Direito 1, segundo período de administração. Esse tema é de suma importância porque o administrador, quando ele exerce um dos seus munus, que é a gestão, ele faz sobre o bem, sobre o patrimônio, seja próprio ou de alguém pelo qual ele trabalha. Então, vocês, enquanto administradores, terão que entender o que significa ser, o que é a propriedade, o que é o direito de propriedade, o que são esses bens. Bom, num sentido amplo, a propriedade é entendida como uma qualidade inerente aos próprios corpos, né? Nesse caso, implica as características essenciais de algo que o compõe. O que é a propriedade? O que ele se compõe ali? A propriedade da água é H2O, né? O que é isso? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que formam a água. Mas o sentido estrito do direito, o sentido jurídico, não é esse. O sentido jurídico da propriedade é o direito de usar, fruir e dispor de um determinado bem. O que é isso, na verdade? O direito de usar. Você usa um determinado bem. Antes de falar sobre esse direito de usar, é importante nós falarmos sobre o bem em si. Os bens são questões, são coisas materiais e imateriais, corpóreas ou incorpóreas. Um bem, por exemplo, é minha honra, meu nome, minha música. Um bem pode ser meu carro, minha casa, minha caneta, meu pendrive, meu laptop, um vaso de plantas. Os bens podem ser palpáveis, táteis, né? Que você tem acesso tátil, bota a mão nele e vê uma casa, um carro, ou como podem ser bens incorpóreos, que são bens abstratos, como a música, o sistema de informação, um computador, o direito à sua imagem, o direito que você tem sobre a sua honra, são bens incorpóreos. Esses bens são tutelados pelo direito. Toda essa propriedade é protegida e tutelada pelo direito. Quando se fala em direito de propriedade, nós estamos falando sobre todos esses direitos, não só sobre os direitos dos bens corpóreos, mas também sobre o direito dos bens incorpóreos. Quando se fala do direito de propriedade, então, voltando ao conceito, é o direito de usar, fruir ou dispor de um determinado bem. O que é o direito de usar? Eu tenho uma casa, eu moro nela, eu estou usando a casa, eu tenho essa camisa, eu uso essa camisa, eu me valho dela para aquela destinação que eu dei a ela. Então, o direito de eu usar é o direito de eu utilizá-la da forma que melhor me convier. O direito de fruição, esse direito, ele advém da questão de obter frutos. Lembre sempre do direito de fruição vinculado a uma árvore frutífera, uma laranjeira. Ela dá laranjas. Então, quando você obtém o fruto dela, você retira a laranja do pé e a laranjeira continua lá muito bonita e vai dar novos frutos. Mas aquela laranja é um fruto que tem uma vida independente da vida específica daquela árvore. Isso, se você passar para outros segmentos, por exemplo, você tem um gado, um animal que tem crias, que tem filhotes, então houve fruição. O bezerrinho que nasceu, ele vai ser independente da mãe, ele depende dela, mas ele vai ser depois uma vida dele e a vida da mãe será outra, como filhotinhos de cachorros, como uma plantação frutífera, né? Flores, frutas, etc. Quando se fala de fruição, eu posso obter frutos. Um aluguel é um exemplo claro de fruição. Eu disponho de um imóvel
coloco à disposição de alguém, essa pessoa aluga esse imóvel e pelo uso me pagará um aluguel. Então, todo mês a pessoa me pagará uma determinada quantia de dinheiro referente ao direito de usar aquele bem com exclusividade. Então, eu fiz um aluguel para aquela pessoa usufruir daquele bem. Então, eu estou obtendo a fruição desse bem. E o mais, talvez um pouquinho mais complicado de entendimento, é o direito de disponibilidade. O direito de disponibilidade é o direito que eu tenho de dispor desse bem. Eu faço desse bem o que eu quiser, desde que não haja uma proibição legal da minha conduta. Então eu posso dar, emprestar, alugar, ceder, vender ou até mesmo destruir aquele determinado bem. Eu tenho uma caneta, não quero mais, eu vou morder a caneta, vou quebrar a caneta, vou jogar a caneta no chão, vou jogar a caneta no lixo. É o direito que eu tenho sobre aquela propriedade. Então eu posso fazer esses procedimentos desde que não haja uma proibição legal sobre aquilo. Por exemplo, se eu tenho um imóvel histórico, esse imóvel é tombado pelo patrimônio histórico. Quando se fala tombado, significa que ele está com uma restrição imposta pela lei, que eu não posso estragá-lo em suas características, por exemplo, arquitetônicas. Então, se eu quiser fazer uma obra, eu tenho um direito de restrição. Eu sou dono do imóvel, mas eu tenho uma restrição no direito de propriedade. Eu não vou poder fazer uma obra sem seguir parâmetros que a legislação me imponha, para que haja aqui o interesse coletivo sendo respeitado. Qual é o interesse coletivo? No caso do imóvel tombado, é o valor histórico, o valor arquitetônico, é o conjunto arquitetônico da cidade, as características de uma cidade, que são preservadas baseadas na sua cultura. Então, esse tipo de direito também há de ser preservado. Então, eu tenho restrições ao direito de propriedade, dentro do direito da disponibilidade, né? Então, desde que não haja proibição, posso dar o destino que eu quiser para determinados imóveis ou bens móveis. Quando eu falo em propriedade, eu falo também em bens incorpóreos. Que eu estou falando bens incorpóreos, por quê? Porque eu posso ter bens que eu vou usar, que eu vou fruir ou mesmo dispor, que não sejam bens físicos, como uma música. Uma música, ela é escrita sobre uma partitura, a sua letra é escrita sobre um papel, mas tanto a elaboração da letra quanto a elaboração da parte musical, né, da melodia, ela é protegida porque ela vem de uma atividade intelectual exercida por mim. Então eu passei a ser o dono daquela música porque fui eu que criei. Bom, mas eu tenho uma letra muito bacana, uma música muito bonita, e eu vendo para um cantor qualquer, vendo lá para o Chico Buarque de Holanda. Vendi para o Chico. O Chico gravou a música, etc. Quando eu vendi, eu transferi, eu dispus desse bem para uma outra pessoa. Então eu transferi esse bem para uma outra pessoa, que vai ser o quê? O proprietário, o novo proprietário desse imóvel. Desculpa. O novo proprietário dessa música. E aí eu dispus dela e obtive um resultado sobre isso. Como se eu estivesse vendendo um carro, vendendo uma casa, e aqui no caso vendi uma música. E o direito que regula essa relação jurídica é o direito de propriedade. No caso da música, existe uma outra área que a gente vai falar um pouco mais à frente, provavelmente no próximo vídeo, que diz respeito ao direito autoral, que é uma outra forma de proteção de regras mais específicas que têm a finalidade de proteger a atividade inventiva, a atividade criativa da mente humana. O direito de propriedade, muitas vezes também, quando se fala que ele é um direito de usar, fruir e dispor um determinado bem, existe uma possibilidade de eu doar esse bem, reservando para mim o direito de usar e fruir enquanto for vivo. Um exemplo muito comum: um avô dá um imóvel para o neto, mas enquanto ele for vivo, ele vai continuar usando o imóvel, fruindo dos seus aluguéis, se for o caso, ou vivendo naquele imóvel. Quando ele não mais estiver aqui, então ele doou para o neto. Quando ele morrer, esse neto então recebe o imóvel como um todo. No primeiro momento ele recebe o usufruto, o neto é o usufrutuário,
o avô é o usufrutuário, porque o avô reserva para si o uso e fruto, e o neto tem só disponibilidade, que a gente chama de nua propriedade. Ele tem a nua propriedade porque ele tem a propriedade despida desses dois outros direitos que compõem o conceito da propriedade, que é usar e fruir. Há uma discussão também que a gente sempre tem que enfatizar. Nós não podemos confundir o direito de propriedade com o direito sobre a posse. A posse é a guarda de um determinado bem. É o bem que está sobre a minha guarda. Não necessariamente ele é meu, mas ele está sobre a minha guarda. Estou com óculos na mão, um par de óculos. Esses óculos me pertencem, mas vamos imaginar que fossem do meu filho, da minha filha ou da minha esposa, que fossem dele, mas está sobre a minha guarda, está sobre a minha proteção. Cabe a mim, enquanto possuidor, zelar pela sua integridade. Eu não posso destruir esse óculos, eu tenho que conservá-lo. Eu não posso jogar no chão, largar para lá. Se ele está sobre a minha guarda, eu tenho responsabilidade sobre ele. Então, o direito sobre a posse é um direito muito importante de ser discutido. Tem um capítulo inteiro do Código Civil que discute isso, e isso também não é uma coisa simples. Existem diversas nuances aqui. Falo eu, quando você lê a Constituição diz que o lar é inviolável, ele não fala o imóvel é inviolável, o lar é inviolável. O que é o lar? É onde as pessoas residem. E aí eu falo, nem sempre todas as pessoas são proprietárias do imóvel que residem, pode serem meras inquilinos. O proprietário alugou o imóvel para determinada pessoa. Essa pessoa que ocupa o imóvel, ela não é dona do imóvel, mas ela se intitula como o quê? A locatária. Ela tem direito e ela tem a posse direta desse bem. E ali, a Constituição garante a ela que o lar dela é inviolável, até em relação ao proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel tem que pedir licença para entrar na casa das pessoas, na casa do seu inquilino. Que o imóvel é seu, mas tem que pedir licença, porque ele está na posse daquele imóvel. E na posse daquele bem, ele tem uma gama de direitos que estão lá protegidos, respaldados em cima de um contrato de locação, que são direitos obrigacionais. Direitos de compra e venda é uma coisa, direito de locação é outra, e a posse não necessariamente tem que advir de um contrato. A posse pode advir de um simples fato de encontrar na rua. Estou caminhando pela rua, vejo uma caneta no chão, a caneta eu pego, olho para ela, não há nenhuma identificação de nome, não vejo ninguém próximo, aquela caneta alguém perdeu e eu encontrei. Se eu quiser botar no bolso, é minha, a partir de agora eu sou possuidor dessa caneta. E com o tempo essa caneta passa a ser de minha propriedade. Ela iniciou pelo fato da posse e transmitiu-se pelo tempo à minha propriedade. Então a posse, ela é um instrumento, é um instituto importante do direito que diz respeito à guarda de um determinado bem, temporário ou definitivo, ou seja, a posse direta e tem a posse indireta, que depois eu explico com mais vagar, até o texto que complementa essa aula também vai lhe dar esse subsídio. Então, na posse, direta ou indireta, difere-se da propriedade. A propriedade é quando você tem o direito de usar, fruir e dispor. Quando você usa e frui, você automaticamente já tem o direito sobre a posse. Quando você tem usa, frui, tem a disponibilidade, você tem a propriedade, você também tem a posse. Muitas vezes você compra um bem e não tem a posse desse bem ainda. Por exemplo, compra um bem através de um e-commerce da internet, da informática, você compra um bem e você comprou aquele bem, mas você só vai recebê-lo num determinado momento que ele chegar por via postal. Quando você recebe ele, você passa a ser o possuidor daquele bem. Então, você tem direitos, mas não tem ele como um todo. Quando ele passa na sua guarda, que ele passa a ter a propriedade plena. Bom, as dúvidas que vocês tiverem podem ser feitas por WhatsApp, ou posso também tentar esclarecê-las pelo sistema de e-mail ou pelo próprio sistema do Moodle, cujo texto e esse vídeo vão fazer parte, ok? Obrigado. Próxima aula a gente fala sobre a propriedade intelectual. Muito obrigado.